você nunca sabe tudo. Então, o jeito de abordar tem que ser com cuidado, a companhia gosta do carinho. Teve um colega também que falou sobre carinho aqui, o carinho é importante, né? Ele é fundamental, tem que ter esse carinho, tem que ter o jeito. E na Wilson tem que ser assim, se você entrar com duas pernas na porta lá, bater na porta, não vai conseguir nada, na verdade você vai conseguir um inimigo, e que basicamente aquilo vai passando por entre os colegas e todo mundo está falando mal daquele cara, porque aquele cara é o grosso. Aquele cara, não dá para falar com aquele cara, e vai vir alguém falar contigo, te chamar no cantinho, vamos tomar um café? Pô, tá todo mundo comentando que você é grosso, pô, aborda diferente, fala diferente, então tem um jeito Wilson Sons diferente de ser. A gente começou a monitorar os indicadores, né? A gente basicamente não fazia monitoramento nenhum de indicador, a gente tinha poucos indicadores nos sistemas desintegrados, mas aí com SAP a gente abriu um leque de informações, de oportunidades, então a gente começou a monitorar os indicadores, começamos a reportar os indicadores que eram muito ruins, os indicadores eram péssimos. A nova gestão dos dados mestres, como eu comentei com vocês, mudou muito. A gente, pós-go-live, como eu disse, a gente teve um pico aí de 14 pessoas trabalhando nessa atividade e teve um trabalho muito forte também de estabilização dos processos, né? A gente fez um roadshow, os compradores foram para as localidades, dar treinamento, conhecer da operação. Os compradores que eu trouxe de mercado, quem tem experiência em rebocadores? Não tem. Eu não consigo, a gente não tem ninguém desse mercado, tá? A gente não traz ninguém de um concorrente. Por quê? Porque todos eles estão mais despreparados em suprimentos do que a gente, então a gente não traz. Então não adianta o cara ter o conhecimento técnico em rebocador, mas ele não conhecer de processo, de procedimento, não ter uma cabeça diferente, um raciocínio diferente. Então o que a gente fez? A gente acabou trazendo pessoas de todos os mercados, de N mercados variados. Então veio gente da Gerdau, veio gente da Ambev, a gente veio misturando, a gente veio trazendo gente Michelin, Peugeot, a gente veio trazendo várias pessoas de várias empresas que a gente entendia que eram empresas mais maduras em suprimentos e que podiam agregar no nosso processo. Aí falando um pouquinho dos pilares, né, a gente trabalhou 4 pilares em suprimentos na Wilson Sons, né? Um era cultura, né, muito forte. Então como é que a gente funcionava, né? Então tinha que ter um plano de comunicação muito forte com as áreas usuárias, né, com os requisitantes, a gente tinha que se comunicar muito bem. A gente tinha que ter um plano para fazer a manutenção dos nossos dados mestres. A gente foi encontrando muitos erros. Gente, até hoje a gente não tem 100% do cadastro saneado. Tá? É um desafio. 100% da maneira que a gente gostaria que tivesse. Né? Porque, num primeiro momento, a gente partiu com a informação mais óbvia. Né? E quando a gente fala de informação mais óbvia, a gente está falando de... se eu tenho um material que é Caterpillar, eu tenho lá o código e está lá Caterpillar. Mas eu posso ter aquele mesmo filtro Caterpillar, ele pode ser um filtro da Festo, né? Ou pode ser de um outro fabricante. E a gente ainda não chegou nesse nível de profundidade de informação. Então a gente está com a informação, eu entendo como uma informação básica, né? Ainda, para nos ajudar como um diferencial competitivo na hora da negociação. Um outro projeto importante que a gente tinha que botar na pauta era o projeto Almoxarifado Brasil. Basicamente eu tenho almoxarifado em todas aquelas operações e o almoxarifado mal planejado vai me atrapalhar em compras. Né? Então, como é que eu arrumo essa casa? Como é que eu arrumo isso? Então, foi um passo de cada vez. Em 2012, a gente ainda não meteu a mão no almoxarifado, nessa época, né? E a gente deixou para fazer esse trabalho um pouco mais na frente. Na parte de inteligência, né? A gente começou a participar mais de workshops, né? Mandar o time para o workshop, para conhecer, fazer troca, fazer network com as empresas. Monitoramento constante dos indicadores. Na parte de produtividade, visita técnica aos negócios, que eu já tinha comentado com vocês. A gente teve um foco muito grande para ampliar o número de acordos de fornecimento, que é o pedido automático, que alguém falou aqui, que é o que o SAP faz. Por que a gente queria fazer isso? Eu estava no gargalo, né? Minha equipe não conhecia dos negócios, né? Não tinha ainda conhecimento da companhia, porque a equipe era nova, mais da metade do time era novo, eu também era muito novo de companhia, então a gente precisava ganhar velocidade, celeridade no nosso processo. Tinha uma outra caixinha aqui que a gente atua até hoje, né? Melhorias SAP, então a gente fez algumas customizações no SAP que trouxeram para a gente mais produtividade, mais eficiência no processo. Né? A gente fez pouco mais de 2012 até 2015, atualmente a gente mais ou menos umas 30, 40 melhorias no SAP, né? Tanto em estoque quanto em compras. Isso foi para trazer velocidade e produtividade. Eu posso contar para vocês um pouco depois desse espaço. E alinhamento, né, constante, a gente botou alinhamento contínuo com os negócios. Por quê? Para uma empresa relacional a gente precisa ter alinhamento, a gente precisa estar alinhado constantemente com eles. Como é que a gente faz isso? Né? Através de reuniões das células, então a gente tem reunião constante das células de compras, então as ilhas de compras se encontram, os gestores das ilhas de compras, a gente tem um evento mensal, um ritual, que todos os gestores de suprimentos se reúnem mensalmente para discutir
os próximos rumos, né, o cenário atual, mas os próximos rumos de suprimentos dentro da companhia. Então, todos aqueles gestores daquelas ilhas de compras que eu contei para vocês, eles se reúnem mensalmente para discutir os rumos da área de suprimentos. Como é que era o comportamento da equipe, né? O que a gente orientou, o que a gente esperava de todo mundo nesses pilares, né? Uma das coisas que a gente vendia muito, a ilha de compras não é do negócio e sim da companhia. Então, para não ter o conceito, né, a gente criou uma ilha de compras para atender o terminal de Rio Grande. A ilha de compras não é do terminal Rio Grande, porque eu posso pegar uma categoria que é do Rio Grande e de Salvador e ele vai negociar conjuntamente para os dois negócios, mas ele vai estar no Rio Grande. Então, a gente tirou um pouquinho desse conceito, né, tentou colocar ele dentro de do novo prisma, né, se olhar com o sentimento de pertencimento à estrutura de suprimentos. Não, agora eu pertenço a alguma coisa, né? Eu não sou uma área aqui que estou colocada de lado no negócio, né, uma área que não é importante, porque o que é importante para o negócio é o que traz receita, é operações, a gente está falando basicamente de operações, então manutenção, é relegado. Manutenção é só quando dá problema, né, igual suprimentos, né? Deu problema, aí agora vamos falar com os suprimentos, vamos falar com a manutenção. Na parte de inteligência, né, uma atuação proativa dos compradores, a gente queria muito que os compradores fossem garçons, de fato, tá? A palavra foi essa que a gente usou. Quando virou a chave do SAP, a gente queria os compradores atuando como garçom. Vamos atuar como garçom, vamos ajudar, vamos orientar, vamos fazer vista grossa para algumas coisas. A gente está centralizando, então tinha compras que a gente nunca tinha feito. E era muito mais fácil a gente ser amigo, ser carinhoso, né, nesse relacionamento, para justamente conseguir capturar isso de um jeito legal, até mostrar o nosso valor, que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Mas como é que a gente mostra o valor? Primeiro a gente tem que capturar, então a gente capturou e depois a gente foi mostrando o valor, e aos poucos, né, as coisas foram vindo naturalmente, sem a gente ter que ir lá e botar o dedo para puxar. A gente começou a fazer um trabalho mais integrado com as ilhas, né? As ilhas de compras começaram a trabalhar mais em sinergia para a gente ter a figura da negociação com escala, de ter os grandes contratos, e o alinhamento a gente tinha que conhecer, praticar e disseminar a todo momento os procedimentos de suprimentos. Então, a gente tinha rituais semanais, e-mails semanais, com detalhes do processo de aquisição para a companhia toda. Então, a gente contou desde quando o cara pensa na compra, eram informações bem lúdicas, né, simples, curtas, uma vez por semana, um e-mail curtinho, com 4, 5 palavras lá, frases, desculpa, onde ele conseguia olhar a informação e, caramba, é assim que funciona. Então, pensou em comprar alguma coisa, ele sabia como é que era o fluxo, como é que esse fluxo acontecia. E era uma campanha constante que a gente fazia. Aqui alguns exemplos de indicadores que a gente usava nessa época. Então, a gente está falando de compras emergenciais, compras de regularização, que eu não sei se todas as empresas têm, né? A gente lá fez, até por curiosidade, né? Regularização, compra por regularização é tudo aquilo, né? Toda a categoria de compras, né, que é centralizada, ou seja, que deveria ser comprada por suprimentos. Se ela não for comprada por suprimentos, ou seja, alguém comprar algum material que pertence a essa categoria de compras, o diretor executivo do negócio, dependendo do valor, o vice-presidente do negócio tem que aprovar no SAP. Ele não consegue comprar sem passar por essa aprovação. Então, depois eu vou mostrar até o indicador disso. Compras urgentes e etc. 2012, né? Indo para 2013, a gente, como eu disse para vocês, a gente estava com dificuldade de cumprir o acordo que a gente tinha com as áreas, né? Lá, por definição, a gente tem para compra de MRO, né, materiais de manutenção, reparo e operação, 10 dias para compra, e grandes serviços e grandes equipamentos, 30 dias para fazer a aquisição. E a gente não estava cumprindo isso, a gente estava muito longe, né? A gente atendia, né, nesse prazo, basicamente 60%, quiçá 70% do volume que a gente tinha de compras, a gente conseguia atender nesse prazo. Então, o foco muito forte dos compradores de melhorarem esse nível de serviço, né? A gente precisava, né, já tinha uma cobrança da companhia para aumentar a produtividade, né, e reduzir custos para a companhia fez um investimento na estrutura, né? Lembrando que a gente aumentou a estrutura, então criamos figuras de mais gestores, trouxemos mais analistas, botamos especialistas, botamos um monte de gente para dentro da companhia, e a companhia estava querendo começar a cobrar, e o resultado, cadê o resultado disso? Esse ano também, em 2013, a gente fez o nosso primeiro Spend Analysis, então, enfim, a gente tinha o SAP, né, a gente não tinha o SAP todo ainda, porque ele entrou em abril de 2012, então tinha um pedaço do SAP, e a gente poderia fazer uma análise dos gastos da companhia de uma maneira mais aderente. Ainda não tão assertiva, por quê? Porque quando a gente fez esse trabalho, a gente achou um monte de erros na nossa catalogação dos códigos de materiais, a gente achou materiais colocados em categorias erradas. Então, você olhava uma categoria, caramba, eu gastei 200 milhões nessa categoria, o que tem nessa categoria? Quando você entrava, cara, mas isso aqui não é dessa categoria, isso aqui é de outra categoria. Então, isso também ajudou a gente até a melhorar um pouco mais o nosso cadastro.
E um outro trabalho que a gente fez muito forte foi um plano de negociações. Derivado desse dispêndio de análise, a gente montou grupos de trabalho interilhas, então a gente cruzou analistas de várias ilhas de compras, junto com o pessoal da operação, para fazer um trabalho de strategic sourcing, né? Basicamente, para algumas famílias, algumas categorias que a gente selecionou. Então, na época a gente usou metodologia, usamos matriz de priorização, facilidade de implementação. E esses 8 times, né, eles tinham figuras, né, a gente criou figuras basicamente... fraquinho. Figuras aqui do sponsor, né, era o padrinho do projeto, o líder, o consultor, os participantes e um PMO para controlar esse trabalho. A gente tinha reuniões mensais, eu me envolvia nessas reuniões, mensalmente eu participava dessas reuniões com esses times de trabalho. Basicamente, a gente atuou nessas famílias aqui, né, e aí tem os saves destacados. A estrelinha amarela ali é o ganho operacional, ou seja, em alguns contratos, além do save, a gente conseguiu ter uma melhoria do nível de serviço, então a gente teve uma melhoria também no nível de serviço desses contratos. Isso aqui foi meio que um cartão, né, nosso de uma prova, né, uma prova do nosso resultado de entrega na companhia em 2013. Então, a companhia estava cobrando da gente uma entrega de resultado e isso aqui foi meio que, é isso aqui que a gente vai fazer no ano. Então, a gente apresentou primeiro o que a gente ia fazer em dezembro de 2012 e no final de 2013, cada analista apresentou para o vice-presidente de finanças. Eu fiz questão de cada analista, líder desse grupo, apresentar o trabalho deles, eles apresentaram o trabalho deles para o vice-presidente de finanças da companhia, né, que ficou apaixonado, porque todo mundo falava a mesma língua, né? A gente botou metodologia, estava todo mundo treinado, todo mundo preparado para falar sobre os temas, porque todo mundo mergulhou em cada uma dessas categorias. Então, foi muito, muito rico isso aqui. Pulando para 2014, né, demandas de negócio rebocadores, eles passaram a ser atendidas pela ilha do corporativo. Lembra lá atrás, se a gente voltar, eu mostrei para vocês que o estaleiro ficou com... A ilha do Guarujá aqui ficou com estaleiro e rebocadores, certo? O que a gente fez, né? Aprendendo, isso foi um erro nosso. Lá atrás a decisão foi porque, calma aí, o estaleiro constrói e compra, ele constrói rebocador também. Se ele constrói rebocador, ele pode comprar o sobressalente do rebocador. Lê de engano, não funcionava. Por quê? Porque a ilha do Guarujá, ela atendia muito bem o estaleiro, porque ela comprava grandes kits da embarcação, e aí ela tinha que comprar o sobressalente do rebocador. Aquilo concorria, o tempo concorria por demais o tempo, a estrutura, e não fazia sentido, não tinha sinergia nenhuma na negociação, na hora de negociar não tinha sinergia. E a gente, até por um pedido do negócio, a gente experimentou, eu fiz uma segregação temporária, né, das compras de rebocadores para 3 localidades, então eu peguei por região e separei para 3 localidades, para 3 ilhas de compras, uma para o corporativo, para Salvador e para o Guarujá, e logo depois eu fui migrando aos poucos para a ilha do corporativo, todas as compras do negócio rebocadores. Voltando aqui, uma outra coisa que a gente fez foi a evolução da central de cadastro para uma área de planejamento e gestão de suprimentos. A central de cadastro já era muito pouco para a área, né? E tinha uma outra coisa que estava acontecendo. As pessoas, né, como eu disse, chegou a ter 14 pessoas, a gente começou tinha temporários, a gente foi desligando, né? E algumas pessoas, como o processo começou a ganhar mais produtividade, mais automação, a gente tinha que realocar as pessoas, né, em outras áreas ou aproveitar elas para fazer outras coisas, né? Então, nesse primeiro momento, a gente incorporou a área de central de cadastro, a gente criou uma área de planejamento e gestão de suprimentos, que também tinha como atividade a central de cadastro. Então, a central de cadastro passou a ser uma célula dentro da área de planejamento e gestão, que eu conto para vocês já como é que ficou. O projeto Almoxarifado Brasil nasceu, a primeira fase ele foi separado em 2 fases, né? A primeira fase cuidando só do estoque de MRO, né? Só a parte do sobressalente de MRO, e uma segunda fase cuidando especificamente do estoque de projetos do estaleiro. Essa segunda fase, como ela é mais parruda, a gente deixou para depois de atacar nessa primeira fase. Por quê? Porque a gente entendia que essa primeira fase era que traria os grandes ganhos para a companhia. E provaria o nosso trabalho para tocar no estoque de projeto, porque também é o queridinho, né, do estaleiro. Então, tem um cuidado para se fazer isso. O sistema de inteligência de suprimentos, né, foi quando a gente começou a pensar. Em 2013, a gente pensou muito, rascunhou muito sobre essa plataforma. E o que a gente quis fazer, né, é um sistema que roda em .NET, não sei se alguém conhece, mas é um sistema que roda em .NET. E, basicamente, o que a gente queria fazer nele era uma ferramenta que a gente ainda não fez, que é o baseline de preços, mas
a gente começou a fazer agora no segundo semestre desse ano, e basicamente é uma ferramenta que vai me dar projeção de preço, vai me ajudar na tomada de decisão, vai ajudar o comprador na hora de tomar a decisão da negociação, tá? Mas acabou que a gente foi plugando várias outras coisas antes nessa plataforma e várias outras coisas que eram importantes também para a companhia. E eu conto também para vocês um pouquinho. E visita técnica aos negócios, a gente intensificou um trabalho muito grande em rebocadores, porque a gente trouxe rebocadores, lembrando, trouxemos rebocadores para dentro da ilha do corporativo, o meu comprador do corporativo não estava preparado para comprar para rebocadores, ele não conhecia do negócio. Então os compradores fizeram um intensivão e foram rodando as operações, né, todas as operações de rebocadores. A gente teve comprador lá ficando uma semana, trabalhando de lá, sentado com a cadeira lá, conhecendo a operação, conhecendo o mecânico, entrando no rebocador, acompanhando a docagem. Então a gente fez isso também de forma muito intensa. Aí, só mostrando para vocês um pouquinho de como é que ficou, né? Rebocadores a gente trouxe para dentro da ilha do corporativo, a central de cadastro virou planejamento e gestão de suprimentos. E o que é essa área de planejamento e gestão de suprimentos? Né? A gente tinha cadastro de materiais, basicamente, materiais e serviços, cadastro de fornecedores e clientes. A parte de indicadores, governança do SAP, então, toda a parte de melhorias do SAP, atendimento de chamados do GMM, políticas e procedimentos da área, e toda essa parte de comunicação, né, da cultura de suprimentos, isso estava dentro dos suprimentos ali na ilha do corporativo, né, e a gente ficava respondendo para o gerente da ilha do corporativo e não tinha uma característica muito de ser do gerente da ilha do corporativo. Então, o que a gente fez foi transferir isso tudo, né, com recurso, é claro, para dentro da área de planejamento e gestão, e a gente somou aí essa parte de governança de estoque, inteligência e avaliação e qualificação de fornecedores. Na parte de governança de estoque, basicamente, é responder o que estocar, quanto estocar, quando estocar e como estocar. Tá? A gente desdobrou isso do planejamento estratégico da organização, né? Tem um mapa estratégico da companhia, que existe uma classe lá de custos e despesas, né? Onde tem a parte de otimização do custo de capital empregado, e a gente plugou esse projeto basicamente para ajudar nessa otimização do capital empregado. E ele está estruturado em 3 grandes planos. Então, o plano financeiro é basicamente atuando no capital empregado e estudo para lojas in company. A gente vem estudando, a gente tem uma loja in company em operação já dentro do estaleiro e a gente está querendo expandir isso para dentro dos terminais. Mapeamento do perfil dos materiais e reavaliar processo. Então, a gente está reavaliando todos os parâmetros, né? Todo o MRP, a gente está reavaliando de todos os códigos, né? E aí, claro, a gente fizemos lá um ABC, a gente começou pelos itens A e a gente vem fazendo um trabalho bem legal. Né? A parte de indicadores e sinergia também entre os negócios, porque nem todo mundo tinha visibilidade dos seus estoques, né? A gente tem casos, né? A gente está fazendo uma investigação muito forte desses materiais e a gente está encontrando muita coisa obsoleta, por exemplo, né? Coisas sem utilização, que estão lá 3, 4 anos sem giro. Parte disso é estratégico, parte disso não é estratégico, a gente tem que dar um tratamento diferente. Na parte de inteligência, aqui é só a carinha